E aí galera, tudo bem com vocês? Show? Começando hoje com um conteúdo que eu sou particularmente muito suspeito a dizer para vocês. É um dos conteúdos que eu mais gosto na área aí da ciência, que é a astronomia, certo? Como primeiro tópico, vemos aí movimentos da Terra. Mas antes eu quero conversar um pouquinho hoje sobre, no contexto geral, do que é astronomia. Vem comigo que agora você vai viajar pelo sistema planetário, beleza? Pois é, justamente isso que você ouviu. Vamos estudar a astronomia de fato, como essa ciência surgiu, alguns contextos também que nós vamos conversar em relação à dinâmica do Sol, da Terra, eixo gravitacional, movimento de rotação, translação, e o que isso tem a ver com estações do ano, com vários conteúdos aí relacionados à astronomia. Primeiro passo, a astronomia, ela vem como uma ciência muito antiga, povos antigos como egípcios, gregos, maias, vários filósofos como Aristóteles, vários cientistas e filósofos sempre tiveram aí a curiosidade e a paixão de observar os astros, saber o que sistemas, que corpos celestes compunham o espaço durante a noite ou durante o dia, pelo Sol, pela Lua, Tivemos aí também nessa história de ciências gravitacionais e astronomia, vários cientistas que propuseram, por exemplo, que a Terra era o centro do universo, o universo que a gente chamava de geocêntrico. E hoje o mais proposto, o mais cientificamente comprovado, é o universo heliocêntrico, que é que traz como o Sol como o centro do universo, onde todos aí os astros circulam em torno dele. Então ele mantendo a força gravitacional dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, Então, vários contextos aí relacionados à astronomia, a gente pode chegar. Se a gente pegar um contexto histórico, a gente vai passar aqui a aula inteira falando somente sobre essa questão histórica, que eu acho aí show. Eu sou apaixonado pela astronomia e assim tenho certeza que vocês vão gostar de todos os nossos conteúdos, beleza? Então eu trouxe aqui mais ou menos um esqueminha, tá? De alguns movimentos da Terra, porque se a gente observar no nosso dia a dia, tudo está relacionado ao movimento da Terra. Vento, iluminação solar, rotação da Terra, Então a Terra, girando em torno do seu eixo ou em torno do Sol, Nós vamos ver isso aí em uma próxima aula, os movimentos de rotação e translação e outros conteúdos também, o que isso tem relação com estações do ano bissexto, tudo isso, Vamos ver aí ao longo da nossa nova saga, nosso novo capítulo aí relacionado à astronomia, certo? Então vamos para cá. Temos aqui o eixo de rotação, tá? Lembrando que a Terra ela não gira, tá? De forma ereta, ela tem um eixo de inclinação. Esse eixo de inclinação é de 23,5 graus de inclinação. Essas alterações elas aconteceram ao longo dos anos com desastres ambientais, como maremotos, terremotos, erupções vulcânicas. Esse eixo aí também foram afetados, mas isso a gente vai conversar mais lá na frente também, beleza? Temos aqui a representação da Terra recebendo luz solar. Então sabemos que a Terra não recebe luz solar de forma uniforme, ou seja, por igual, tá certo? Temos aqui o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, divididos aqui, tá? E a linha do Equador em vermelho, delimitando aí o centro, divisão do globo aí em duas metades.
certo? Então, tendo esse eixo, a luz solar, né, o Sol, ele tem uma importância primordial aí para o equilíbrio, manutenção de temperatura do nosso planeta, certo? E também é fonte de vida para plantas, animais, seres humanos, fonte de vitamina D principalmente, né, que é muito importante. Durante essa quarentena, esse isolamento social, né, tem aumentado a gente ficar um pouco mais recluso em casa, mas as oportunidades que vocês tiverem aí, terem contato nas primeiras horas da manhã, logicamente, com a luz solar, vocês vão ter uma fonte riquíssima de vitamina D, que ajuda em várias partes fisiológicas do nosso corpo, tá? Então, o que é que acontece? Os polos do nosso planeta, eles não recebem luz solar diretamente. Você percebe que a Terra é inclinada no seu eixo, 23,5 graus, como a gente já conversou. Então, ela vai recebendo aí gradativamente e logicamente vai girando. Um lado do nosso planeta vai ser dia e outro lado do nosso planeta vai ser a noite. Certo? A parte mais escura aqui ela representa a noite. E aí, falando sobre o Sol ele tem várias funções na nossa galáxia, né? Ele mantém o eixo gravitacional de todos os planetas e astros e corpos celestes, tá? Já foram catalogados, existem no nosso universo, certo? Ajuda também a controlar, a manter a temperatura da Terra, certo? Isso é chamado de efeito estufa, tá? De raios solares eles refletem e voltam para o céu e outros ficam presos aqui pelas camadas da atmosfera, né? Tudo isso em uma dinâmica. Infelizmente a ação humana tem alterado um pouco esses fatores, tá? Mas só para puxar um parênteses aqui, o efeito estufa ele é benéfico e necessário para o nosso planeta. Para quê? Sabemos que a noite é a ausência o quê? Total de luz. Tendo a ausência total de luz, a temperatura consequentemente ela cai, tá certo? E essa temperatura caindo, provavelmente seria o mais correto que congelar. Por que a superfície da Terra não congela durante a noite? Diferentemente do ciclo polar ártico, né? São essas duas regiões aqui, nos polos do nosso planeta. Simples demais. Durante o dia, esse calor do efeito estufa ele vai sendo o quê? Acumulado e aquecendo a superfície da Terra. Durante a noite, quando essa temperatura cai, ela vai e mantém essa temperatura estável, evitando o congelamento, certo? Então, olha só a importância do Sol. Sabemos, né, que as erupções solares, determinados períodos do ano aí, essas erupções solares, elas aumentam por demais. A gente vai comentar bastante sobre erupções solares também, falar aí sobre os corpos celestes, um a um, e aí vamos aí conhecer de fato inúmeros aí planetas, certo? Outro ponto também é que esse eixo de rotação, vocês perceberem, tem essa inclinação, como eu falei, justamente para que haja um equilíbrio, né? É importante, mas você vê como a natureza, como o nosso universo, ele é perfeito, ele cria meios para que haja um equilíbrio. Isso também é o que provoca, né? O que promove, na verdade, a vida no nosso planeta, né? Uma vida para fazer com que o nosso planeta seja o quê? Habitável. Então, do que a gente vê aí nos estudos da NASA, né? Acredito que existam outros planetas, certo? Outras galáxias habitáveis. A gente não tem essa confirmação. Mas hoje, por enquanto, o nosso planeta Terra, ele aí é o mais indicado, que tem mais fatores que promovem a vida no nosso planeta, certo? Vários fenômenos, como posso citar para vocês, que a gente vai estudar aí, eclipses, fases da Lua, tudo tem a ver com o movimento do corpo celeste e com esse nosso astro aqui, o Sol, né? A nossa estrela maior, né? Então, dentro da nossa galáxia, o Sol está no centro, ele é imenso, é bem maior do que os nossos planetas, né? Tudo isso nós vamos ver ao longo aí das nossas aulas. Show? Então, o que acontece? Durante, né, esse período, né? E lembrando que aqui, ó, na linha do Equador, galerinha, sempre mantém um clima tropical, certo? Porque a intensidade de luz, certo, é mais intensa nessas regiões, tá?
Formação do vento depende do sol, né? Importantíssimo. Ventos alícios, ventos contralícios, monções, nevoeiros, tipos de nuvem, né? Todos esses processos são relacionados ao vento. Por exemplo, vamos aqui citar exemplos aqui para vocês entenderem bem legal. Durante a manhã, vocês acordam, né? Principalmente aqui na nossa região da Paraíba, em Campina Grande, né? Sempre mais frio, né? Sempre teve essa característica. O efeito estufa, o aquecimento global tem alterado um pouco isso, mas a gente ainda tem essa temperatura bem agradável durante a noite. O que acontece? Vocês percebem que nas primeiras horas da manhã, né, muito frio, justamente, a formação do vento ela se dá através do aquecimento do ar. Ar frio é mais denso, então ele desce. Ar quente, menos denso, sobe. Então existe uma corrente de convecção aí. O vento, né, esse ar. O vento, na verdade, é o ar em movimento. O que promove isso? O sol. Aquecimento do ar promove isso. Você vê na praia, em praias, em vias costeiras, né? Durante o dia, né, o sol, a luz do sol, o vento, as brisas marítimas, né? Direção da terra para o mar, do mar para a terra. Então tudo isso tem a ver com temperatura, que isso aí vão ser conteúdos de nossas outras aulas. Então essa formação do vento, como eu estava falando para vocês, ela se dá justamente pelo aquecimento. Aquele ar que é frio, ele vai ser aquecido, vai subir e vai dar espaço para o outro tipo de ar frio vir e ocupar o espaço do ar quente, né? Na nossa superfície da Terra não existe vácuo, tá certo? Vácuo existe no espaço. Não tem ar, não tem vento, não tem circulação de ar, isso é vácuo, tá certo? Então o que é que acontece? A gente tem aqui contato com o ar, a gente não vê, mas o vento é o ar em movimento graças a essa super estrela, o Sol, né? Super importante, é show demais, né? A ação do Sol aí. Infelizmente, né, com o aumento da camada de ozônio, dos buracos que existem na camada de ozônio devido à intensa liberação aí de materiais, né, tóxicos na atmosfera, tem prejudicado um pouquinho essa questão da temperatura, tá? Em algumas regiões, por exemplo, no Nordeste, a questão da seca muito severa, né? Locais onde chovia, chove menos, ou locais onde não chovia, chove mais. Então, infelizmente, o nosso planeta está bem, a situação está bem complicada, né? Mas isso se dá pelo efeito da ação do homem. Infelizmente, o homem, para se aproveitar dos nossos recursos, né? Nosso planeta é um planeta riquíssimo, né? Em todos os recursos naturais que você possa imaginar. Infelizmente o homem ele não pensa no futuro, infelizmente ele vai degradando aí, não pensando no futuro, achando que são recursos infinitos, mas pelo contrário, são finitos e podem acabar, né, causando até a provavelmente extinção da espécie humana. Então, a gente pode aí estar conversando. Então aqui são as ultravioletas do Sol, né, mantendo a dinâmica, mantendo o eixo gravitacional da Terra. Então a Terra ela gira em torno do Sol, assim como os planetas. Cada planeta ele tem, né, um tempo para acontecer, para que possa acontecer isso aí, certo? A Terra girando em torno do Sol, ela vai gastar, né, 365 dias do ano, tá? E aí também relacionado às estações do ano, tudo isso aí em torno, né, do nosso planeta. No caso dos dias, né, nós temos aí no contexto geral 24 horas, mas aí a gente pode, como posso dizer assim, esticar um pouquinho mais, quer dizer, diminuir esse tempo. Na questão dos anos bissextos, por exemplo, 23 horas, né, e 6 minutos aí, né, para poder acontecer todo esse processo. Então é como se o processo 24 horas fosse um contexto geral, tá? Mas isso aí nós vamos aí conversar ao longo das nossas aulas, beleza? Forte abraço, galera. Isso aí vai ser a nossa introdução do mais ou menos que nós vamos ver durante as nossas aulas, beleza? E aí a gente se encontra na próxima aula. Show? Valeu, forte abraço e até a próxima.